Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a gente já tá começando o vídeo ali com uma receitinha que eu tava com muita vontade de comer e de fazer, né? Que é aquela torta de pão, aquela torta de frango que usa pão de forma e tudo mais, né? Uma receita bem antiga. E se eu não me engano, a última vez que eu comi foi quando eu tava grávida da minha filha, que eu também tinha sentido vontade e agora aconteceu de novo. Daí eu procurei no mercado o pão de forma já descascado e já fatiado, que tem pra vender. Só que no dia que eu fui, não tinha, ou eu que não encontrei, né? E acabou sendo bom até, porque eu decidi fazer meu próprio pão. E assim fica muito mais gostoso, muito mais saudável, né? Porque a gente faz fermentação natural e muito mais barato também. Então, foram várias coisas boas aí por eu não ter encontrado o pão no mercado. Só precisei dar uma ajeitada nele, porque como é caseiro, não fica perfeitamente retangular, né? Então, para deixar ele o mais retangular possível, eu fui moldando ele ali com a faca, tirei a casca e fiz o recheio de frango para colocar. Depois é só cobrir com purê de batata, né? Mas não é purê de batata de verdade, né? Aquele purê de creme de leite, manteiga, que a gente leva pro fogo, purê real. É um purê diferente que é só para usar na torta mesmo, que é batata com maionese. O maior trabalho que eu tive para matar essa minha vontade, esse meu desejo de grávida em casa, foi o de fazer o pão mesmo assim. É um pão que eu tô super acostumada a fazer, então eu não vejo com um trabalho, assim, né? Por ser algo que faz parte da minha rotina. E usei ali para fazer o recheio aquele frango que já vem desfiado e cozido mesmo, então é só temperar com o que a gente quer e aquecer, né? E cozinhar as batatas, depois amassar com maionese. Além de ser muito gratificante a gente fazer a própria comida, porque fica do jeito que a gente quer, no gosto que a gente quer, na quantidade que a gente quer, né? Saiu muito mais barato, gente. A gente economizou pra caramba fazendo em casa, porque ali, querendo ou não, eu fiz uma torta inteira, né? Tipo, do tamanho de um pão inteiro, só pra mim. Claro, meu marido também comeu, minha filha, mas quem comeu quase tudo sozinha fui eu mesma. E uma fatia que a gente compra pronta já teria sido tudo que eu gastei para comprar os ingredientes para fazer em casa. Então eu acho que vale muito a pena a gente olhar com carinho para as coisas que a gente faz em casa ou para o que a gente pode fazer em casa, principalmente quando se trata de comida, porque, né, cada vez que a gente vai ao mercado, as coisas estão cada vez mais caras. Então, tudo que a gente pode fazer, pelo menos aqui em casa, tudo que a gente consegue fazer para tentar economizar, a gente faz. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Gente, desculpa eu estar assim sem ar. É a gravidez, tá? Tenho ficado assim e principalmente à noite. E é justamente à noite que eu faço o voiceover. Mas enfim, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre sacrifícios para que eu fique em casa, né? Para que eu possa ser só dona de casa, entre aspas. E finanças também como dona de casa, né? E eu comentei que uma das formas que eu mais consigo ajudar, uma das formas que eu mais consigo economizar aqui em casa é na cozinha. Eu vou tentar ao longo do vídeo ir falando algumas coisas que eu não compro mais ou que eu deixei de fazer no sentido de gastar, assim, comprar, para que a gente consiga economizar de alguma forma ou deixar de ter um gasto, um hábito, para que seja possível que eu fique em casa, né, e crie minha própria filha e faça minhas coisas de um jeito menos difícil, assim, né? Claro que sempre vai ter sacrifícios financeiros, né, quando se trata desse assunto, mas é sim possível se a gente estiver disposta a abrir mão de algumas coisas, a mudar outras coisas. É claro que depende da situação de cada um, né? Da época da vida que a gente tá vivendo, da fase da vida que a gente tá vivendo,
Não quer dizer que tem que fazer sacrifícios e deixar de comprar e fazer as coisas pro resto da vida. Talvez só por um período de tempo, até que as coisas mudem ou até que a gente consiga se adaptar, porque tudo que é novo, né, leva tempo, não é de um dia pra noite que acontece. Então até que a gente organize as finanças, até que a gente consiga ver como vai funcionar, principalmente se for para alguém que deixou o emprego para ficar em casa, alguma coisa do tipo, não é algo que vai acontecer da noite pro dia, né? São coisas que a gente muda aos pouquinhos. Assim como tem gente que consegue ficar em casa sem precisar abrir mão de nada, sem precisar ter que mudar nada na vida financeira. E que bom que tem gente que consegue e que pode viver dessa forma. Mas ali eu tava fazendo uma quiche pro café da manhã, que querendo ou não, a gente quase sempre come a mesma coisa, né? Sempre tem ovo no nosso café da manhã e uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, tanto pela praticidade quanto por ser gostoso, né? A gente gosta, é pão caseirinho, pimentação natural, uma ricota por cima, ou manteiga, ou requeijão, e ovo mexido com espinafre. Ali é quase a mesma coisa, né? Só que uma torta, uma quiche. É aquela massa de torta. Eu até mostrei, eu acho, fazendo essa massa. E eu congelei. E depois eu descongelei ela pra fazer uma quiche que eu tava doida pra fazer. Porque eu já tinha feito mini quiche outras vezes com as aparas que ficam das massas de torta. Mas eu nunca tinha feito inteira assim, né? Salgada. Então é massa de torta, bastante ovo. Usei muito mais do que meia dúzia de ovo pra fazer essa quiche, mas vale muito a pena. Porque fica muito bom, né? Além de ser nutritivo. E além do ovo ali, rechear com espinafre e eu cobri com queijo Minas. Não é o queijo ideal pra fazer a receita, né? Tenho certeza que teria ficado muito melhor com mussarela. Talvez um pouquinho de parmesão também por cima. Mas era o queijo que eu tinha em casa. Aqui um dia bem aleatório e comum na minha cozinha, na minha semana, mas só queria mostrar rapidinho, depois de já ter feito mesmo. Aqui tem mamão picadinho, tem melão, goiaba e o morango aqui tá só lavadinho mesmo. E aqueles morangos que estão feinhos ou que não estão tão maduros, aí sim eu deixo picadinho. Dá pra colocar em cima de um iogurte ou na aveia, alguma coisa assim pra comer eles também. Esses aqui eu deixo pra minha filha comer puro mesmo, comer inteiro, né? E 90% aqui dessas frutas é pra ela, porque ela come muita fruta, come fruta todos os dias. Se eu deixo assim picadinho, incentiva muito mais ela a comer, né? É muito melhor pra ela comer. E incentiva a gente adulto também. Aqui é a bagunça que isso me gerou. E aqui atrás, só pra terminar de dar o contexto, até eu terminar de comer aquelas frutas ali, essas mangas aqui já vão ter ficado mais maduras, né? Pra eu também picar elas e colocar no potinho pra gente comer. E aqui fica a fruta que dá pra ela comer inteira mesmo, né? Que é a banana e laranja. Aqui eu tenho um pão crescendo. Eu misturei esse pão agora à tarde. Enquanto minha filha tava dormindo, ela ainda tá dormindo, né? Então aproveitei pra fazer bastante coisa na cozinha. Piquei todas as frutas e misturei esse pão aqui. E como é fermentação natural, leva muito tempo para ele ficar pronto, então eu não preciso me preocupar de ter que finalizar ele hoje. Acredito que só amanhã que eu vou precisar mexer nele, tipo assar ele, modelar ele. E tô assando uns muffins, né? Eu já mostrei esses muffins algumas vezes. Muffins de iogurte com banana e chocolate, é uma receitinha bem saudável, né? Porque ela leva mel ao invés de açúcar, leva iogurte integral, a banana, pouca farinha e dessa vez eu fiz de fermentação natural, porque não tem jeito, gente. Aqui em casa a gente é sensível mesmo a receitas que não são, né, de fermentação natural. E a segunda leva tá terminando de assar ali, porque minha forma só faz 6, né? Preciso comprar uma forma maior. E aqui é a bagunça barra louça que fazia aqueles muffins me gerou. Pode parecer muita coisa pra fazer na cozinha em um dia só ou de uma vez, mas nada foi feito, tipo, em cima da outra coisa, né? Aqueles muffins ali eu misturei pela manhã e deixei eles descansando até agora, tá quase dando 3 da tarde, né?
Então eles ficaram muitas horas sozinhos ali, descansando, fermentando. E o que eu fiz agora mesmo foi só picar essas frutas e misturar o meu pão, né? E a primeira coisa que eu fiz quando botei minha filha pra dormir foi colocar os muffins na forma, botei pra assar, pra usar o tempo de enquanto tá assando pra picar minhas frutas. Eu só vou jogar essas cascas no lixo e talvez tirar um pouco da bagunça do almoço que ainda tá na mesa. Mas eu não vou limpar tudo agora, lavar toda a louça agora, fazer tudo agora, porque se ela ainda continuar dormindo, eu quero usar o restante do tempo da soneca dela para fazer algo que me relaxe, né? Algo para eu descansar, que é muito importante para quando ela acordar de novo eu tá pronta para continuar cuidando dela e não tá tão estressada e tão cansada, né? Normalmente, o que eu faço para descansar, relaxar ou fazer algo por mim quando ela ainda tá dormindo, se eu ainda tiver alguma coisa para resolver, tipo, no computador, eu faço. Mas se não, eu leio, né? Ou a Bíblia, ou algum livro que eu esteja lendo no momento, ou fazer alguma coisa que seja no papel, assim mesmo. Tinha muito tempo que eu queria fazer esse pão, que é focaccia. Não sei se eu estou pronunciando da maneira correta, tá? Se tiver algum italiano aí ou alguém que sabe a pronúncia correta e eu estiver errada, por favor, me corrija e me perdoe. Mas enfim, eu demorei muito para testar essa receita justamente por causa do azeite de oliva. Leva bastante azeite na massa e no preparo em si, né? Por cima, por baixo. E o azeite estava extremamente caro, então a gente tinha que usar com muita sabedoria, né? Somente em receitas que realmente fossem necessárias, porque estava extremamente caro. Mas houve uma promoção de azeite em um dos mercados que a gente compra e o preço estava quase normal. E daí a gente pôde comprar com mais calma, assim, né? E eu falei, não, é agora, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer esse pão. Ver se ele é tudo isso mesmo, pelo menos divertido de fazer ele é, né? Então eu fiz ali uma focaccia de fermentação natural, é claro. E fiz exatamente como pedia a receita. E eu sempre deixo as receitas na descrição, gente. Eu já falei isso aqui, quando eu não mostro no meu caderninho. Pode procurar quem tiver interesse em fazer, que vai estar o link na descrição de onde eu tirei a receita, tá? Então eu segui passo a passo, fui inclusive pegar na área verde alecrim pra colocar, né, que leva alecrim. Eu não gosto de alecrim. Pra mim, alecrim deixa as coisas com gosto de sabonete. Mas quando é a primeira vez que eu faço uma receita, eu sigo a risca, né? Eu só me atrevo a mudar alguma coisa a partir da segunda vez, quando eu já conheço a receita, já tive experiência com ela. E falando de algumas coisas que eu deixei de comprar no sentido de compras do mês, assim, no sentido de mercado, né? Eu não compro nenhum tipo daqueles temperos prontos, sabe? Caldo de quinó, caldo de galinha, caldo de carne, sazon. Não compro nada disso. Eu não compro aquelas coisinhas de colocar na privada, pedra sanitária, de dar cheiro, de dar cor. Já comprei muito isso, não compro mais. Eu lembro que eu troquei por aquelas que a gente coloca dentro da caixa da descarga, né? Mas pra mim não fez nenhum sentido. Na época, já tem alguns anos que eu parei de comprar. Mas quando eu comprava, custava R$16 dois e não durava o mês inteiro e não deixava nenhum cheiro na privada, era só pra dar cor na água. Então pra mim não fazia sentido nenhum, né? Era como literalmente jogar dinheiro pelo ralo, né? Dinheiro na privada. Então eu parei de comprar. Não compro amaciante de roupas. Eu e minha filha, nós temos alergias na pele, assim, né? A gente tem dermatite, um monte de coisa. Eu tenho rinite também. Então, evito o máximo possível de coisas perfumadas. E não tava servindo de nada usar amaciante, porque a gente usava o hipoalergênico que não tinha cheiro. Então, não fazia nenhum sentido. Em questão de maciez da roupa também, eu não via nenhuma diferença. Então, deve ter pelo menos uns 2 anos que eu não compro mais amaciante. E a única diferença que fez é que a gente gasta menos, né? Porque é algo a menos pra gente comprar no mercado. E essas coisas que eu tô falando aqui, gente, é só como um exemplo. Não quer dizer que todo mundo deve parar de comprar a mesma coisa ou mudar as mesmas coisas que eu mudei, né? Porque depende da rotina de cada um. Cada um sabe o que usa, o que gosta, né?
Mas enfim, esses são um dos produtos, né? Uma das coisas que, por mais que seja pequeno, por mais que seja pouco, faz diferença sim na hora que a gente vai lá comprar nossas coisas no mercado. Eu tava ali preparando outro café da manhã, né? De um outro dia. Café da manhã, pode não parecer, não sei se ficou óbvio, mas é a minha refeição favorita do dia. Eu amo comida de café da manhã. É interessante porque lá em casa o café da manhã não era algo muito assim, como posso dizer, importante no dia. Minha mãe nem fazia café da manhã assim. Ia pra escola, só acordava, ia pra escola, às vezes passava na padaria que meu pai trabalha e pegava alguma coisa pra comer, mas não tinha, nossa, vamos fazer o café da manhã, nada disso. Mas desde que tenho minha casa, né, minha família, descobri o café da manhã, amo o café da manhã, além de ser muito importante que a gente comece o dia bem nutrido, né? Enfim, e aveia com chia dormida, eu já compartilhei isso outras vezes aqui no canal. É uma ótima opção pra gente consumir a aveia, principalmente para quem não gosta daquele tradicional mingau de aveia morno, né? Então eu ia falar uma sobremesa, porque parece uma sobremesa, mas é um café da manhã bem fresco, bem geladinho, e a gente pode colocar a fruta que quiser por cima, ou às vezes nem fruta, né? Eu coloquei ali um pouco de gota de chocolate, pode colocar amendoim, eu adoro colocar amendoim, farofa de amendoim, imagina colocar uma paçoca também, fica muito bom. E a gente tem ali a nossa fibra, a nossa proteína no café da manhã, consumindo ali a aveia, que é barato, né? A aveia é barato, a aveia rende. Tem aveia cara, eu inclusive acabei de comprar uma aveia super cara porque a gente não tinha ido ainda nessa loja de confeitaria que eu adoro ir, que a gente compra as coisas em maior quantidade, mais saudável porque vem sem glúten, então é um pouco mais puro, mais barato. A gente não tinha ido lá, já tinha uns 2 meses mais ou menos, e eu tava comprando pequeno, né, embalagem pequena no mercado, tava saindo muito mais caro. Mas quando eu vou lá e compro esse pacotão de 1 quilo de aveia, sai muito mais barato, uma aveia sem glúten, uma aveia muito boa e rende muitos cafés da manhã, né? Eu também gosto de usar em pão, no meu pão multigrãos, então coloco também e panqueca de aveia com banana. Minha filha adora panqueca de aveia com banana, é super fácil de fazer e para quem gosta de café da manhã doce é uma ótima opção. E outra receita barata, né? Aveia, banana e ovo ali. E a gente tem um café da manhã. Eu gosto de acrescentar um pouquinho de canela, um pouquinho de açúcar mascavo, um pouquinho de essência de baunilha, só para elevar um pouco mais a simples panqueca de aveia com banana. Eu tava repondo, né? Reabastecendo algumas coisas da minha despensa, da minha cozinha, que já tinham acabado, outras coisas que estavam acabando. Consegui achar um pacote grande também de bicarbonato de sódio. Eu sempre quis tentar achar uma embalagem grande, porque ficar comprando os pacotinhos pequenos no mercado também sai muito caro. E eu uso tanto na cozinha, eu deixo um potinho pequeno na cozinha e um potinho maior na lavanderia, né? Que eu uso bastante em roupas brancas, assim, ou para deixar a axila manchada de roupa, assim, de molho com vinagre, né? Enfim, na roupa, para lavar roupa, é muito bom. Então, eu sempre mantenho na lavanderia e na cozinha. E eu já tava praticamente sem. Aproveitei também para já passar na loja a granel. Não loja a granel, mas uma loja de produtos naturais para comprar temperos, que eu também tinha alguns temperos que tava precisando repor e deixar uns pacotinhos fechados em casa, né? Pra gente não precisar ir no mercado só pra comprar um pacotinho pequeno. Eu gosto dessa loja que eu encontrei de produtos naturais, porque a gente consegue comprar os temperos em maior quantidade por um preço muito menor do que os pacotinhos pequenos, né? E vem fresco, as coisas são frescas e são mais puras. Porque quando eu fui em loja a granel, que as coisas ficam naqueles potões ou naquelas embalagens abertas, sempre vinha ou sem gosto ou com gosto de coisa velha, coisa mofada. Então não gostava de comprar e preferia pegar no mercado mesmo. Mas essa outra loja vem com embalagem já fechadinha, lacradinha, de 100 gramas assim. E tem uma outra que, por mais que não é no pacotinho fechado,
os produtos até que não vêm com um gosto de envelhecido ou já sem gosto, né? Então a gente vai tentando, vai errando, vai aprendendo, vai tentando descobrir os melhores lugares para comprar, tentando aprender a economizar, porque querendo ou não, ainda muita coisa ainda é nova para mim nessa coisa de dona de casa, por mais que eu já tenho aí alguns anos, não são tantos anos assim, né? E eu acredito que por mais que eu tivesse, sei lá, 20, 30, 40 anos como dona de casa, como esposa, como mãe, ainda teria coisas para eu aprender e ainda teria coisas para eu melhorar. E ainda falando sobre coisas que eu parei de comprar no sentido de mercado, não compro também aquele pato ou aquele limpador de privada com um bico torto. Eu não ficava sem aquilo, porque eu achava que era essencial ter aquele produto que servia exclusivamente para limpar o lado de dentro da privada. E uma coisa que eu cortei foi de comprar produtos e coisinhas que servem só para uma coisa, sabe? Tipo, sabe aquele utensílio da cozinha que só serve para tirar o caroço daquela fruta? Você não consegue usar ele para mais nada? Esse tipo de coisa eu cortei porque fica acumulando coisas em casa que eu não vou usar todos os dias, que não vai servir para muita coisa. Então, eu não gosto disso em casa, né? Porque a gente não tem tanto espaço assim. E quanto menos coisa eu tiver para lidar, quanto menos coisas eu tiver para limpar, quanto menos coisa eu tiver para fazer, mais tempo eu tenho, né? E não existe nada mais valioso do que o nosso tempo, porque é dele que a gente precisa para conseguir criar nossos filhos, para conseguir dar atenção para o marido, para conseguir fazer nossas obrigações do dia a dia, para conseguir cuidar da gente, né? É tempo e coisas demais, principalmente coisas inúteis, tiram justamente o nosso tempo, que é algo que a gente não consegue recuperar e que é algo tão valioso. Eu percebi que eu podia muito bem limpar a privada inteira, né, dentro, fora, usando o mesmo produto de limpeza, usando o mesmo desinfetante e não ter um produto para cada parte da privada. Esse dia em si que eu tava gravando para vocês não era muito o dia mais ideal para eu estar gravando, porque não era um dia que eu tava muito bem. Ali era pós-almoço, assim, e já parecia que eu tinha vivido umas 12 horas. A gente tinha acordado bem cedo, então já tinha feito muita coisa. Eu tinha conseguido fazer o que eu queria, que era encher meus potinhos, guardar aquelas comprinhas que eu tinha feito, né? Mas a gente, às vezes, fica sabotando a si mesma, porque a gente fez o que queria, mas, na verdade, a gente queria ter feito tudo. E não tem como a gente dar conta de tudo. Tem um ditado em inglês que fala assim: You can do anything, but you can't do everything. Você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode fazer todas as coisas. É porque a gente se desgasta, porque a gente é humano, né? E a gente precisa descansar, a gente precisa de pausa, a gente precisa cuidar do nosso espírito, da nossa mente, do nosso humor. E uma coisa que eu comecei a fazer tem o quê? Uma semana, 2, é tentar manter a mesa sempre limpa. Então a gente tomou café da manhã, eu já saio da mesa levando todas as xícaras, todos os pratos, tudo. Se precisar, já passo um pano. A gente almoçou, eu levanto, já tirando meu prato, já limpando a cadeira da minha filha. Precisar, varre o chão, né? Das migalhas que sempre estão ali para serem varridas. Na hora da janta, a mesma coisa. Porque por mais que o resto da casa esteja um caos, por mais que eu ainda tenha muita coisa para limpar, por mais que eu ainda tenha muita coisa sem fazer na casa, toda vez que eu passar ali, naquela área que a gente tá sempre passando, né? A mesa tá limpa. Isso já traz um pouco mais de paz, já me deixa um pouco menos estressada e já dá aquela sensação de dever cumprido, né? Que a gente vê que tem algo feito, que tem algo limpo. Então é uma coisa bem pequena, que não me custa muitos minutos do meu dia e que faz muita diferença. Tem feito muita diferença, né? Eu tinha visto uma dica de uma mãe, uma dona de casa, que fica sempre em casa, que cozinha as coisas do zero em casa, então ela tem muito mais experiência do que eu.
E no caso dela é o quarto, né? Ela fala que o quarto dela, ela faz questão que sempre esteja impecável. A cama sempre tá feita, ela nunca deixa roupa para dobrar ou roupa suja em cima da cama ou no chão. E tem o mínimo de coisas possíveis no quarto para que seja fácil, né? Dela manter esse hábito, essa organização. E por mais que o resto da casa esteja um caos, ou por mais que ela não consiga fazer tantas coisas ou fazer tudo que ela queria no dia, ela sabe que quando ela entrar no quarto dela, ela sabe que ela pode dormir à noite e vai encontrar um quarto limpo, um quarto arrumado, né? Tem um ambiente ali de refúgio, um ambiente para ela escapar da bagunça se precisar durante o dia. E eu achei isso uma dica muito legal. Eu gosto de pegar conselhos bons assim e aplicar na minha casa também. Não necessariamente fazer a mesma coisa que a pessoa faz ou exatamente o que a pessoa falou, né? Porque nossas vidas são diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Mas dá para adaptar, dá pra gente olhar para nossa casa, para nossa rotina, para os nossos horários, para nossa vida e ver como a gente pode aplicar aquilo para nos ajudar também e melhorar o humor não só da gente, né, mas de toda a casa, porque se a gente tá bem, se a gente tá feliz, se a gente tá plena, saudável, a gente tá muito mais disposta para cuidar dos outros e para cumprir o nosso chamado como mãe, como esposa, como dona de casa. E também fica muito mais aberta a ouvir, né, Cristo falar e nos direcionar durante o nosso dia. São pequenos detalhes que a gente não precisa gastar tanto dinheiro para aplicar dentro da nossa casa, que ajuda com que a gente melhore o humor, a atmosfera, né, do nosso lar, principalmente em dias que a gente sente que as coisas também estão meio tensas, né? O que o humor ali, o ar não tá muito legal. Então, acender uma vela ou colocar um difusor, né? Um óleo essencial no difusor. Música sempre muda e melhora o ambiente. A gente gosta muito de música aqui em casa. Nossa filha, então, adora. Ela sempre quer que a gente coloque música na hora que tá comendo, né? Na hora que tá jantando, na hora que tá almoçando. Então, faz muita diferença, né? É engraçado como automaticamente o humor da gente já muda, já melhora. Parar, dar uma pausa, tomar um chá, tomar uma água. A água, coisa mais simples, né? Água. Mas faz diferença. Às vezes a gente só tá precisando se hidratar, tanto para ter mais energia, quanto para se sentir mais feliz mesmo, né? Mais disposta para fazer as coisas e para viver o nosso dia. Então são pequenos detalhes que fazem muita diferença e transformam a nossa casa em um lar e nos dão a motivação, a inspiração necessária, o ânimo necessário que a gente precisa para seguir aí o resto do dia, de um dia que já estava sendo muito longo. Em Provérbios 27:9 diz: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. E existem várias outras passagens na Bíblia que falam de perfume, né? O perfume sempre usado como um objeto de honra, né? Um instrumento de honra. Seja naquela passagem que a mulher lavou os pés de Jesus com perfume caríssimo, quanto em vários outros versículos que tratam do perfume como algo muito especial e prazeroso, assim como também os óleos, né? E especiarias, canela e várias outras coisas que a gente encontra na Bíblia, né? Porque querendo ou não, Deus é um criador tão perfeito que ele deixou vários recursos pra gente usar, né? A criação dele é muito completa e está aí à nossa disposição se a gente estiver disposta a aceitar e usar toda essa criação que ele deixou para nós.